Essa aqui vem do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, vem não, vai, né? Porque foi um recado que foi mandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ex-presidente, ele disse no sábado passado, dia 3 de fevereiro agora, que os ministros do TSE, ou seja, do Tribunal Superior Eleitoral, trabalharam para eleger o presidente Lula a qualquer preço. De acordo com o ex-chefe do Executivo, ninguém consegue entender como o petista venceu o pleito. A Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Foi o que disse Bolsonaro em entrevista a um influenciador português chamado Sérgio Tavares. Acabaram as eleições no ano de 2022 e ninguém consegue entender como Lula ganhou, completou Bolsonaro. O TSE é formado por 3 ministros do STF e 3 do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e 2 advogados indicados pelo próprio Supremo. Os integrantes do STF, que atuaram na Corte Eleitoral durante as eleições presidenciais de 2022, foram o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o vice-presidente Edson Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski. Bolsonaro repetidamente questiona a celeridade do sistema eleitoral brasileiro, mas não apresentou provas de supostas irregularidades. Por outro lado, auditorias endossam a segurança das urnas eletrônicas. Paulinho, o que a gente pode falar disso? Porque o Bolsonaro falou lá para o repórter português, mas não apresentou provas. Como é que, por exemplo, você pode levantar algo desse tipo sem provas? Tiago, a imprensa internacional está repercutindo até agora, se você for pesquisar aí nas redes sociais, a live do ex-presidente Bolsonaro. Naquele horário, mundialmente falando, não existiu nenhuma live que batesse de mais de 300 mil pessoas assistindo ao vivo. Não existiu. Então, tem canais nos Estados Unidos que estão se perguntando sobre isso. Que a live do atual presidente Lula, que ele tinha lá, o Marcos Uchoa, dava no máximo 3 mil pessoas assistindo. Nós temos um ex-presidente que já está há 1 ano e pouco já fora do governo, e chama mais de 300 mil pessoas, quase 400 mil pessoas vendo ao vivo, que foi um recorde de visualizações naquele momento no YouTube. Então, a própria imprensa internacional está vendo que tem coisa errada. Nós temos um atual presidente que não consegue sair sozinho nas ruas, que é xingado, que é ofendido, e temos um ex-presidente que vai andar, vai nadar, vai correr sozinho. E as pessoas chegam para tirar foto, pedir autógrafo, entram em avião de carreira, esse tipo de coisa. Então, a vida normal está nos mostrando, a vida cotidiana está nos mostrando que tem coisa errada aí. Não é possível. Onde estão os 60 milhões de eleitores do atual presidente Lula? Que não se manifestam, não participam das redes sociais dele, não se manifestam positivamente quando ele aparece ao vivo. Eu queria saber onde estão esses 60 milhões de eleitores do presidente Lula. Será que eles se arrependeram? Será que eles têm vergonha de aparecer? Será o que aconteceram? Onde está o Wally? Eu queria saber onde estão os 60 milhões de eleitores. Essa pergunta é bonita, porque não é possível você ter um ex-presidente que está 1 ano e pouco já fora do governo, ter essa visão, ter essa empatia com o povo, e nós temos um atual presidente que ganhou as eleições com 60 milhões de votos, que não consegue sair na rua. O atual presidente Lula não consegue ir na padaria da esquina para tomar café, porque é xingado, achincalhado, tem que sair com segurança, tem que entrar em ambiente controlado, fazer discurso em ambiente controlado, para a sua bolha, para a sua militância. Então, é muito complicado. É muito complicado. Então, não está sendo só nós aqui que estamos questionando essa lisura das eleições. Hoje, até a imprensa internacional, a imprensa norte-americana está questionando isso, visto que há um disparate muito grande de popularidade.
né? Nós temos lá nos Estados Unidos lá o fenômeno do Trump e o Biden. Mas o Biden, mesmo ele sendo o presidente da República dos Estados Unidos, ele não tem essa visão tão negativa que tem o nosso atual presidente Lula. Né? O Biden, ele consegue sair na rua, ele consegue ter a credibilidade dos seus eleitores, tem, lógico que o país os Estados Unidos está dividido, mas não chega nem aos pés do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil é um disparate absurdo. Uma live que dá 300 mil pessoas, mais de 300 mil pessoas ao vivo, e uma live que dá no máximo 3 mil pessoas, nós estamos falando de 100 vezes mais, né? E tendo que o atual presidente tem todo o aparato da presidência da República, tem repórteres que trabalharam na Globo, que tem alta credibilidade, que nem o Marcos Uchoa, e não consegue alavancar a sua live. Então, quer dizer, há de se pensar no que está acontecendo no Brasil. Ô, Marcelo, gostaria de ouvi-lo nesse tema, que é um tema que a gente vê que é delicado, mas tem que ser falado, porque o Bolsonaro, ele vem batendo nessa tecla mesmo desde o tempo que ele era presidente, ou seja, desde o tempo que ele foi eleito, que ele disse que foi muito duro, que a diferença que ele ganhou do seu opositor na época era uma diferença muito grande, e que ele ganhou raspando, que as eleições estão conturbadas, não dá para entender, e ele veio esse tempo todo falando aí do tal do voto impresso, né, nas urnas, enfim, e até hoje não se tem isso. E a gente vê também que pessoas que davam um tipo de discurso antes, a favor do voto impresso, hoje são totalmente contra essa modalidade, sendo que daria mais transparência. Já falamos aqui da geração da urna, que essa aqui é uma urna de primeira ou segunda geração, que já estamos na sexta geração, enfim. Como é que você analisa? Porque agora o Bolsonaro está acusando sem provas. Como é que você vê esse comentário dele? O Bolsonaro está arrumando sarna para se coçar, né? Essa é a grande verdade, né? Na verdade, também, pode ser que ele esteja entendendo perdido por 100, perdido por 1000, né? E aí está indo para o combate, porque ele está sendo atacado também de todos os lados, né? A nova afiliada do PT, a velha nova afiliada do PT, a dona Marta, ela citou que temos que acabar com o bolsonarismo, alguma coisa assim, né? Na sua filiação e tal. Vamos lutar contra o bolsonarismo aqui em São Paulo, ou seja, ele é atacado de todos os lados, né? Então, eu creio que ele está se posicionando, marcando território, e essa marcação de território, se ele não receber uma orientação estratégica e que leve-o, né, realmente a uma provável, possível candidatura lá na frente, ele pode ter problemas sérios. Ele pode ter problemas sérios, porque a gente já sabe as retaliações que acontecem aqui no Brasil, né? O Brasil hoje tem cerceamento de liberdades fortes, em que pese a live ter sido em Portugal, né? Ter sido por uma empresa, instituto, né? Por uma empresa jornalística de Portugal. Mas, né? Vai que colocam nele lá o tal do flagrante eterno, tá? Que essas coisas só pega para quem é de direita, né? Para quem é de esquerda nunca pega, né? Então, eu acho que ele poderia ter falado as mesmas coisas de outra forma. É só isso, né? Eu acho que ele poderia ter dito isso, né? As pessoas dizerem, mas ele está inelegível, tal. O próprio presidente do partido dele, numa entrevista que ele deu no Globo News, se eu não estou enganado, já falou, olha, mas o atual presidente estava até preso e foi eleito. Então, tudo é possível num Brasil onde a instabilidade jurídica acontece. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Que é emocionante, né? O Brasil é emocionante, né? Principalmente nessa esfera política federal e estadual, que desce aí. Nesse ano, com certeza, vai ser na esfera municipal também. Ô, Augusto, você acha que o Bolsonaro, com esses comentários todos, ele tem exagerado ultimamente ou não? Ele sempre teve, desde a época do seu governo. Eu só acho que, na época do governo, ele fazia alguns comentários que, como presidente, ele teria que ter um pouquinho mais de filtro, mesmo porque ele ia sofrer retaliações da oposição na época, mas isso para ele também ele não ligava. Então, uma coisa.
Outra coisa, a declaração específica dele, que ele foi colocado como não ter provas, vamos fazer uma análise da época onde estavam as eleições, onde foi feita várias auditorias nas máquinas e foi levantado pelos auditores, isso filmado até pela TV Senado, onde a presença dos ministros em questão, inclusive do senhor Luiz Barroso, apresentando evidências de que sobre o equipamento havia uma fragilidade, uma possibilidade de falha específica, né? E nada foi tomado em relação a isso. Primeiro ponto. Foram apresentados laudos, foram apresentados vários documentos de possíveis desvios no equipamento, possíveis desvios eleitorais, isso está dentro da mídia, tá? Não sou eu que estou inventando, as quais foram abafadas dentro do processo. Então, assim, declarações como foram feitas por ministros lá fora, nos Estados Unidos, dizendo que perdeu o Mané e nós fizemos o que fizemos para eleger determinada pessoa, não foi eu que estou inventando, nem esse cidadão que foi ex-presidente. Foi um ministro em questão que falou isso lá fora. Então, só essas declarações e somente isso, você já fala, opa, alguma coisa está muito errada aí nesse processo. Então, quando você entrega evidências para quem analisa e faz parte do próprio conjunto, não vai ter prova, não vai ter nada. As provas foram tudo jogadas fora de questão. Isso aí não sou eu que estou falando, já ocorreu, foi mostrado dentro da mídia. Naquela época, em paralelo, havia a situação dos Estados Unidos, que também dava uma mascarada dentro do que ocorria dentro do país. Então, infelizmente, tudo foi abafado, né? Tudo foi deixado de lado, porque os 300, que eu sempre falo, que estão dentro do poder, é conveniente fazer isso. Mas, infelizmente, leva uma suspeita muito grande dentro do nosso sistema eleitoral, que não deve ser feito. Até que âmbito realmente falho ou não é falho, né? Deveria de ser feita uma investigação séria por pessoas que são totalmente neutras dentro do processo. Não ocorreu, né, isso. Agora, o comentário do ex-presidente é muito fácil, né? Ele está jogando mais um pouco de lenha na fogueira para tentar, de qualquer forma, minar ou levantar fogo, né, em cima disso, para ver se alguém, não aqui no Brasil, não vai ocorrer, que pelo menos faça algum tipo de investigação séria sobre o assunto. Mas isso também não adianta, nenhum governo fora do país vai fazer qualquer tipo de levantamento ou contestação de um outro país, entre as suas eleições e dentro da sua autoridade política. Isso ninguém faz, não tem jeito.